Boa noite. A pauta do Jornal da UFO de hoje é saúde infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa de crianças entre 6 e 12 anos diagnosticadas com depressão saltou de 4% para 8% na última década. Outro transtorno que afeta as crianças é a ansiedade. Como tratar o problema? O lúdico e as brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento saudável dos pequenos? Essas e outras questões você confere agora. O Jornal da UFO está no ar. Jogos de tabuleiro, bola, videogame ou então ser médico por um dia. Não importa qual é a brincadeira, todas são importantes para o desenvolvimento infantil. Nossa equipe de reportagem conversou com professoras sobre a importância do lúdico no desenvolvimento das crianças. Olha só. Brincar é criar um mundo novo, onde quem manda é apenas a imaginação. A gente pode ser um chefe de cozinha, uma enfermeira e às vezes até o paciente. Mas brincar sozinho também é válido. O que você mais gosta de brincar? Desenhar. Para a pedagoga da Escola de Educação Básica da UFO, ESEBA, as brincadeiras vão além da diversão. Ajudam a criança a se descobrir. Brincar é coisa séria. É fundamental para esse desenvolvimento não só cognitivo, mas psíquico humano também. Porque quando a gente brinca, a gente percebe que a gente começa a representar papéis, a desenvolver cenários, a usar a criatividade, a imaginação, compor histórias. E isso, para a nossa construção de sujeito, criança, que vai se tornando adolescente e adulto, é fundamental. A participação dos adultos na escolha dos brinquedos também é importante, principalmente quando as novas tecnologias estão na jogada, como videogame e celular. Quando a família deixa de estar com a criança num diálogo aberto sobre determinado assunto e ela entrega para ela um tablet ou mesmo um celular, ela vai acessar o quê? Ela não tem o controle, então ela pode acessar tudo. Porque não tem limite. E quem dá o limite para ela? É o adulto. Porque ela ainda está em fase, é uma criança. Ela não sabe escolher ainda. Né? Ela precisa aprender a escolher. E ela vai aprender a escolher estas questões dos jogos ou do que ela está aprendendo nas redes sociais se ela tiver uma orientação. Na ESEBA, os alunos de educação infantil utilizam os recursos disponíveis na brinquedoteca, sempre com a supervisão da professora. Eu trouxe aquele negócio que fica amarelo. Isso, fica amarelo quando tá pronto para comer. Aqui eles vêm para fazer a brincadeira de faz de conta, né? A criança ela interage, ela aprende no mundo em que ela vive pela brincadeira. E aqui é o espaço privilegiado do faz de conta. Então a gente tem os cantinhos de profissões e eles são livres para escolher para onde eles vão. Tem gente que brinca aqui na escola com os colegas, mas em casa também. E com companhias bem especiais. Gosto de brincar com meu papai. Vocês brincam de quê em casa? Eu brinco às vezes de casinha, de boneca, ou eu brinco com ele de esconde-esconde. A Júlia gosta de brincar de casinha, mas também pode ser super-heroína ou jogar bola. E tudo bem, porque aquela história de designar brinquedos e brincadeiras como de menino ou de menina já é bem ultrapassada. Aqui na escola, a gente diversifica, tanto criança, menina, menino, não tem este gênero, ela pode escolher brincar e ser o que quiser, porque faz parte do universo imaginário. Então é difícil até compreender, porque demanda uma atenção e um cuidado para esse brincar, porque a criança, quando escolhe uma fantasia, a menina pode ser o Batman, mas é um super-herói, é algo que leva ela para força, para poder. Por que a menina não pode ser empoderada? E o menino, quando escolhe brincar de cuidar de uma casa, por exemplo, brincar de casinha, é porque ele está representando um papel que ele vive na família, que o pai também contribui, que o tio contribui, que o adulto está representando para ele. Isso é identidade, isso é constituir-se sujeito.
para falar sobre saúde infantil, as nossas convidadas de hoje são Marcionila Rodrigues, psicóloga, obrigada pela presença. Obrigada. E também a doutora Lídia Mairink, médica pediatra. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Nós vimos agora há pouco na reportagem essa questão do brincar, a importância do lúdico, da imaginação para as crianças. Marcionila, de fato, é importante, é essencial trabalhar o lúdico e o porquê? Então, porque através da brincadeira, como a educadora disse, eles vivenciam papéis, eles aprendem o lugar deles na brincadeira, eles aprendem a regra, eles aprendem limites também. O lúdico, principalmente quando você está num grupo, ele tem regras de convivência, regras de atitudes esperadas dentro da brincadeira. Então isso é muito importante de ser vivenciado. Uma coisa que é essencial para o desenvolvimento total da personalidade da criança e do corpo também, é a vivência da sociabilidade, ele interagir com outras crianças. Esquece a tecnologia e vamos trabalhar relações humanas desde pequenininho através do lúdico, principalmente com outras crianças. Não é só o pai, os adultos brincando com a criança, mas colocar essas crianças para brincarem com outras crianças. A gente percebe, por exemplo, que uma criança ao brincar, se ela está mais quieta, mais desanimada, isso pode ser talvez um sinal de que a saúde não vai muito bem, doutora? Pode, mas a gente tem que levar em consideração a personalidade, né? Parece que hoje as pessoas estão querendo que todos os filhos sejam no mesmo esquema, todos cheguem notas boas, todos sejam desinibidos e sejam líderes. Então a gente tem que respeitar os limites, né? E a gente dança a música que a gente recebe para dançar. Então Deus dá para você, de repente, um filho para você cuidar que é mais agitado, e aí você tem que saber, né, cortar dali, cortar daqui, para ele poder viver em sociedade. E não necessariamente essa criança agitada tem atenção no déficit de atenção. Por outro lado, uma criança que é mais quietinha, às vezes ela é mais tímida, eu vou ter que dar uma empurrada, eu vou ter que estimular essa criança a conviver em sociedade, porque se ela for só no canto dela, ela não consegue, né, estabelecer relações igual a psicóloga falou. Mas também não significa que essa criança que vive no mundo dela é autista, ou de que ela está doente, ou de que ela está com anemia, né? Agora, é importante comparar uma criança com ela mesma. Se a criança tinha um determinado comportamento e agora ela está mais quietinha, isso sim vale a pena a gente observar. Se é uma doença orgânica, que é muito raro, ou se é uma uma alteração psicológica que ela está vivenciando, ou porque, né, chegou o irmão, mudou de escola, mudou a professora, está sofrendo bullying, está sofrendo alguma coisa. Então é muito importante comparar a criança com ela mesma e não com as outras crianças. Essa questão que a doutora Lídia citou do bullying pode ser um dos possíveis motivos para a depressão? Como nós mostramos o dado da OMS, que aumentou o número de casos de depressão em crianças. Então, e o número que eu tenho é até a mais do que vocês estão colocando ali. Porque na literatura que eu pesquiso, 10% das crianças hoje em dia apresentam transtornos de ansiedade. As crianças estão sofrendo muito e a gente precisa ter uma sensibilidade para isso. O bullying é um dos fatores que levam a isso, mas o que nós temos que pesquisar, na verdade é preciso diagnosticar se essa criança está doente ou se aquilo está dentro do normal. Como a doutora Lídia falou, ansiedade, angústia, medo, são coisas normais para adaptação da gente, para sobrevivência. Se eu não tiver medo, se eu não tiver ansiedade, eu não levanto da cama de manhã. Se eu não tiver medo, eu me exponho a perigos. Então, eu preciso disso para sobreviver, para me adaptar. Entretanto, quando há um extremo disso, quando há uma intensidade muito grande, quando há uma duração muito grande disso, comparando a criança hoje, como a doutora Lídia falou, e um pouco antes, aí você vê que tem um boi na linha, tem um fator que está desencadeando aquilo. Pode ser o bullying na escola. Agora, o que nós precisamos saber é o que é que provocou aquela percepção das outras crianças falando dela.
O que às vezes nós temos é uma criança deprimida que está com alteração alimentar, que ela come demais, que ela se mexe pouco, ela não faz esporte, ela não tem atividade física necessária para o desenvolvimento físico, e aí depois ela vai ser chamada de gordinha. A culpa é do bullying. A culpa é que tem que avaliar por que essa criança está com essa alteração no desenvolvimento físico e que fez com que as outras crianças a discriminassem e tratassem mal. E nesse caso, então, de ficar atento se a criança está bem ou não, essa atenção deve ser feita pela família, esse cuidado, doutora? Com certeza, a família é o guardião, né? Então, a gente ganhou os nossos filhos de presente para nós sermos guardiões desses filhos e para depois soltá-los na sociedade como cidadãos. Então, o papel fundamental é do pai e da mãe. Não, a da professora vai nos ajudar, a psicóloga, a pediatra, mas são os pais que são os guardiões. E às vezes a gente escuta assim, eu fiz tudo certinho, a culpa não é minha. Tudo bem, a culpa não é sua, dos pais, mas a responsabilidade é dos pais. Então são os pais que estão na linha de defesa. Óbvio que eles vão precisar de pedir ajuda da professora, porque o bullying, nesse exemplo citado, ele acontece na escola. A mãe não está sabendo, mas ela pode ir percebendo, ela pode conversar com a professora, com a diretora, com as mães dos outros amigos, porque ela faz uma rede, né? E é interessante essa história do bullying, porque assim, claro que o extremo é danoso, mas o outro extremo da ausência total do bullying, ele também não é bem-vindo, porque nem todo mundo na vida vai dizer que você é bonito, nem todo mundo vai dizer que você é legal, nem todo mundo vai te dar elogios. Então, você receber críticas, você saber viver com uma pessoa que não gosta e que te mostrou alguma coisa que é negativa, isso faz parte. Então, também o contrário, quando a mãe super protege, né, aquela criança e vai afastando de tudo, não dá mecanismo para essas crianças criar. Então, por exemplo, assim, quando a criança chega em casa, por exemplo, a fulana me chamou de feia. A atitude da mãe, nossa, então eu vou lá na escola que eu quero saber qual a fulana que falou isso e vou falar para o professor que é absurdo isso. A minha pergunta é para o meu filho assim, mas você é feia? Não, eu não me acho feia. Então você não é filha. Então deixa o seu amiguinho sair, falar, né, entra por um ouvido, sai pelo outro, isso não te afeta, você é bonita e mostra. Então a minha preocupação é com a minha filha e não só com os outros. Agora, claro, tem os extremos. Quando a gente percebe que uma coisa está exagerada, eu vou ter que intervir, eu vou ter que ir na escola e falar, olha, minha filha está sendo vítima de alguma coisa que realmente é danosa. Mas às vezes a gente está mais preocupado em cuidar do mundo do que em cuidar do nosso filho, de proteger o nosso filho para ele saber viver no mundo, porque o mundo ele é cruel, né, em alguns aspectos. Essa questão do diálogo é muito importante. Então, seria isso? O diálogo é uma boa saída para saber se a criança passa por depressão ou por qualquer outro problema? Então, os pais precisam ter coragem para enxergar o filho com as dificuldades que o filho tem, porque às vezes os professores até apontam. As pessoas falam, acho que teu fulaninho ali não está legal, mas os pais precisam ter coragem de admitir que o filho tem aquele problema. Por quê? Porque precisa de um exame específico. Até para dizer, gente, porque esses transtornos que nós falamos, todos eles aqui, eles se apresentam às vezes misturados. A criança às vezes não tem um problema só, uma doença só. Ela tem, a gente chama de comorbidade, tem 2 ou 3, ela tem transtorno de ansiedade, ela tem bullying, ela tem depressão, ela tem transtorno de conduta. Então, tem que fazer um diagnóstico e ver qual é o transtorno que ela tem, qual é o grau, qual é a gravidade disso, qual o comprometimento disso no desenvolvimento dela, no desenvolvimento total dela, não é só o físico, não é só o emocional, por isso precisa do profissional de saúde, do médico, examinando e vendo se está certo aquele desenvolvimento ou não. Tem o psicólogo que precisa avaliar se essa criança está de acordo com os padrões da idade dela, da sociedade que ela vive, do grupo que ela convive. Então é preciso esse diagnóstico para ver se essa criança precisa de um tratamento específico, se esses pais precisam de uma orientação específica de como lidar com essas coisas. Então eu penso que a gente precisa que os pais larguem um pouquinho da tecnologia também e prestem mais atenção aos filhos, ao sofrimento do filho, ao desenvolvimento do filho.
É um ponto importante essa questão da tecnologia, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Como a família pode ajudar as crianças diagnosticadas com depressão, ansiedade ou transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? Depois do intervalo, voltamos para conversar mais sobre o assunto. Tem ainda a previsão do tempo para sexta-feira. O Jornal da UFO volta já já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. O tema de hoje é saúde infantil. Como lidar com a ansiedade, a depressão em crianças e TDAH? Para explicar sobre o assunto, convidamos a psicóloga Marcionila Rodrigues e a médica pediatra Lídia Mairink. Doutora Lídia, nós no último bloco conversamos essa questão da tecnologia. Vamos especificar melhor. Tem um limite, uma regra do uso da tecnologia para que a criança possa se divertir, mas também de uma forma saudável? Esse é um tema muito importante, né? Tão importante que a Sociedade Brasileira de Pediatria se manifesta. Então, hoje faz parte da consulta do pediatra, a gente definiu o que a gente chama de tempo de tela, que inclui videogame, tablet, celular, smartphone. Quando eu fui dar o videogame para o meu filho a primeira vez, ai, nossa, agora eu vou ter problema, não vai desligar. Eu era feliz e não sabia. O videogame não dá trabalho, porque o videogame você precisa de outra pessoa, você precisa ligar. O smartphone, o tablet está ali, aperta o botão. E aí agora o celular, né, que eles já são maiores, já fica no bolso. Então realmente a coisa foi evoluindo de uma maneira que a gente não sabe lidar, porque nós quando éramos pequenos não tínhamos isso, né? Então esse tempo de tela no total, ou seja, o tempo que a criança fica passiva na frente da tela, ele é recomendado de preferência até os 2 anos evitar, né? Então assim, quanto menos melhor o contato com a tecnologia. De 2 a 6 o ideal seria por volta de no máximo 1 hora por dia e acima de 6 anos no máximo 2 horas por dia. A criança brasileira é uma das crianças que fica mais na frente da televisão. Tem um estudo um pouco mais antigo chegando a falar de 5 horas na frente da televisão e tecnologias, tá? E qual que é o problema disso? Com certeza, você aumenta a inatividade, diminui a atividade física, aumenta o risco de obesidade, você está exposto a muita propaganda, né, a conteúdos impróprios, e isso aumenta a questão da ansiedade, da depressão, das redes sociais, tudo isso. Então, nós temos que avaliar 3 coisas. O primeiro, o tempo. Então, resumindo, para ficar mais fácil, no máximo 2 horas por dia de tempo de tela. O segundo é o momento que ela vai usar. Então, na hora da alimentação, do almoço, não é hora da televisão estar ligada, não é hora do celular, do tablet, né? Então, antes de dormir, 1 hora antes de dormir, a criança tem que dormir bem, ela tem que desligar, não é hora de ligar o eletrônico. A criança não deve ter televisão no quarto, a criança não deve ter computador no quarto, o computador tem que ficar na sala, junto com a família, para a família estar entendendo o que está se passando. E a terceira coisa que tem a ver com isso é o conteúdo, o que ela está vendo. Então, quando ela está no quarto, de porta fechada, com o computador fechado, ela tem acesso a tudo, tá? Então, é muito da gente orientar isso para as crianças. Interessante. Há pessoas que acreditam que essa questão da tecnologia, ao mesmo tempo que aproximam as pessoas, há também uma separação, porque está cada um ali no seu universo, conectado ali no seu mundo. Hoje em dia, no consultório, é possível ver que as crianças, por exemplo, dizem que estão mais solitárias, porque às vezes os pais ficam muito tempo no celular. Tem casos assim, então, Marcionila? Tem, mas acho que a nossa preocupação maior é que estão chegando crianças deprimidas que não têm amigos, que não se sentem amados. Porque por mais que eles tenham esses amigos virtuais, eles não se sentem amados, acolhidos, não existe afetividade através da relação virtual, entendeu? Isso aí fica muito comprometido. A afetividade, nós precisamos do olho no olho, do contato físico, né? Então, isso tudo acaba que chega para a gente, a criança deprimida, e quando você vai ver a criança ansiosa, e você vê que são crianças que estão com a mente vazia, com as mentes sendo destruídas por informações que não são próprias para a idade delas. Então, essas crianças estão adoecendo e caminhando para uma coisa muito preocupante, que é até que nessa tecnologia elas estão tendo contato com sites, com instrumentos, com aplicativos que até sugerem suicídio e até ensinam a se matar. Ensina a criança pequena como se matar,
Então nós temos já casos que já apareceu na mídia nacional e mundial de criança que por sugestão virtual lá de um determinado aplicativo, inalou desodorante, morreu. A gente tem verdadeiras loucuras acontecendo. São os famosos desafios, né? A família deve estar atenta. Então acho importante isso. A doutora Lídia falou de uma coisa importantíssima, que é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que brilhantemente fez um manual que está no site deles, da sociedade. Você entrar lá, ao invés de entrar em bobeira da internet, entra nisso. O site da Sociedade Brasileira de Pediatria traz lá um manual de como lidar com crianças na realidade virtual com as crianças e com os adolescentes. E ali tem detalhes e detalhes e detalhes para os educadores, para os pais, para os pediatras, de como lidar com isso. Porque as crianças estão adoecendo, estão em risco, nossas crianças estão em risco, entende? E nós temos que ter responsabilidade com isso. A doutora colocou muito bem a questão da responsabilidade dos pais com a vida do filho. Doutora, e essa questão também falando de consultório, né? A Marcionila comentou um pouco sobre esse histórico dos pacientes, e no consultório médico também é comum crianças chegarem com esses sintomas de ansiedade, estresse, depressão. Tem aumentado? No consultório de pediatria a gente vê menos, né? Porque acaba que a gente faz aquelas consultas mais de rotina de saúde, mas sim tem aumentado. E isso começa desde o comecinho, porque as pessoas confundem. Os pais, na verdade, eles ficam achando que a obrigação deles é de fazer as crianças felizes. Então, né, o que eu quero para o meu filho? Que ele quer que ele seja feliz. E quem que tem que fazer isso? Eu, enquanto pai e mãe. E aí eles confundem essa felicidade com dar tudo o que a criança quer, né? Deixar ela ser o centro da família, adequar as condições do mundo, colocando ela como centro do universo, né? Até tem aquela coisa que é a síndrome do imperador, então a criança vira o imperador da casa. E aí depois ela não lida com as pequenas frustrações, só que a vida não é assim. Então ela vai ter um emprego que ela não vai pedir aumento para o chefe não vai dar. Ela vai ter um namorado que ele vai pedir namoro e a menina vai dar fora nele. E aí como é que ele vai lidar com uma grande frustração se quando era pequeno ele não lidava com a pequena frustração? Então isso eu falo muito, o tempo inteiro no consultório. Os pais precisam de autoridade, eles precisam de saber, de ter responsabilidade, claro, mas autoridade sobre os filhos. Eu não estou dizendo autoritarismo, isso é uma outra coisa. E isso começa desde o começo. Quando eu pego um bebê de 1 ano que mama de madrugada, eu falo, pai, cadê a sua autoridade? Uma criança de 1 ano não pode mamar mais de madrugada, a gente tem que tirar essa mamada da madrugada. Aí depois ele cresce, tadinho, ele quer comer tal coisa hoje, né, no dia de semana, comer uma coisa que não deve de comida. Não, a sua autoridade hoje não é dia de comer essa guloseima, porque senão ele sabe que ele vai ter obesidade e tudo. Então a gente começa com essas pequenas frustrações, né, e depois a gente acaba indo para essas grandes coisas. Então sim, tem aumentado as crianças com ansiedade, mas eu vejo pais perdidos. E mais uma vez, não é o pediatra, não é o psicólogo, eles vão nos ajudar, mas quem seria o ideal de perceber e de conduzir seriam os pais com ajuda. Então eles precisam saber perceber o que está acontecendo no íntimo da criança. Então você precisa sentar para conversar. Então de vez em quando você pode combinar com seu filho, se maior, olha, hoje vamos sair para jantar, os celulares vão ficar aqui. Eu fiz uma viagem recente, né, a gente foi acampar e tal, nós ficamos 4 dias sem telefone, os 4 da família, né, os 2 filhos. E assim, surgiu conversas, perguntas, quando você era pequeno, que nunca tinha tido oportunidade. Então você abre a alma, né? Não sou contra a tecnologia de jeito nenhum, mas a gente tem que saber o momento de usar, porque senão a gente fica, né, refém dela. E aí falta isso que ela falou. Então, os pais precisam assumir os filhos. Quem tem que perceber que o filho está ansioso não é a professora, é o pai que percebe, vai atrás da professora e fala assim, o que você está achando do meu filho? Como é que está o comportamento dele na escola? Né? Doutora, essas várias questões que a senhora citou, por exemplo, com relação à saúde emocional, elas são muito importantes. E geralmente a gente tende a pensar que a criança sozinha, mais isolada, é aquela que pode desenvolver depressão. Mas crianças também que estão cercadas de muitas pessoas talvez podem estar escondendo sintomas que talvez a família não está percebendo? Sim, e eu acho que a gente podia falar um pouquinho das características da depressão.
né? Vamos caracterizar um pouquinho essas crianças. Então, são crianças com autoestima baixa. Então, ela está num monte de gente, mas se ela se sente a pior de todas, tá aí um sinal de alerta. Outra coisa, diminuição de interesse. Ela está no meio de todo mundo, mas ela não quer fazer o que está todo mundo fazendo e ela está ali num canto. Ela está meio que isolada. A outra coisa é a dificuldade que ela já está tendo para pensar, para se concentrar e para falar. Elas começam a falar, elas conversam menos e se expressam mal, elas começam a falar igual elas escrevem nos smartphones, né? Monossilabicamente, né? Ou essas crianças começam a ficar muito agitadas, muito irritadiças, muito irritantes, agressivas. Então, a criança deprimida, nem sempre você percebe que ela está deprimida porque ela ficou triste. Mas porque ela ficou agressiva, ficou chata, ela começa a agredir as outras crianças, xingar muito. Então, você tem que ver que há uma perturbação naquilo que está completamente fora do normal. E o transtorno de sono, não só do sono e do apetite. Ou come demais ou come de menos, ou dorme demais ou dorme de menos. Quer dizer, acorda, está sempre cansado, desanimado, com sensação de culpa, que tudo que acontece de errado é culpa dela. Então, elas até levam os outros a fazerem bullying com ela por conta dela se sentir muito culpada por causa disso. Então, a depressão infantil, ela é muito séria, porque quando ela se agrava, a criança pode até buscar situações, como eu já falei, com situações que levam ela ao suicídio. Criança se mata, a gente precisa acordar para isso. As formas como elas se matam são meio despistadas, então a gente precisa... Parece que foi um acidente que aconteceu com ela. Um acidente doméstico. Não é uma tentativa de se automutilar. Então, isso tem que estar... Os pais têm que estar muito espertos, muito atentos para isso. E uma coisa importante, a perda da esperança. Essas crianças têm perda da esperança. Elas acham que elas não vão conseguir fazer alguma coisa que é importante. Não vão conseguir passar de ano, ninguém vai me aceitar. Eu não vou dar, o famoso, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta disso, não vou dar conta daquilo. E aí ele se retrai. Então ele pode estar até no meio de um monte de gente, mas retraído, em si mesmado, como a gente fala. Está dentro da conchinha dele. Então, os pais e os educadores prestarem atenção, porque às vezes na sala de aulas e no recreio, né, os educadores percebem isso e falam para os pais. Agora, os pais não podem ter dificuldade para aceitar que o filho tem problema. A gente fala, filho feio não tem pai. Ninguém quer ter filho com problema. A gente acha que o filho da gente tem que ser normal, perfeito. Ninguém é perfeito. E a gente precisa reconhecer isso e tratar, porque essas coisas têm controle até cura, mas precisa tratar o quanto antes. Quanto antes você fizer diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno de ansiedade, você previne pânico, você previne fobias, isolamento social, um monte de toque, essas coisas que todo mundo tem medo que o filho tenha. E se você observa essa agressividade, essas coisas, você trata isso antes, você previne aquelas depressões graves na vida adulta. Importante, então, buscar ajuda e ficar atento. Sim. Ok. Sim. Quer saber como ficam as temperaturas nesta sexta? Veja na previsão do tempo. A primeira sexta-feira do mês em Uberlândia deve começar ensolarada, com algumas nuvens no céu e à tarde pode chover, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, o dia fica bem parecido, sol entre nuvens e podem acontecer pancadas fortes de chuva durante a tarde, mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Patos de Minas, a regra é a mesma, céu parcialmente nublado e pode chover à tarde ou à noite. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Em Tuiutaba, o dia também começa seco, mas depois do almoço existe alta possibilidade de chuva. Mesmo assim, o calor não diminui, mínima de 20 graus e máxima de 31. Amanhã, em Araxá, o sol aparece entre nuvens. A possibilidade de chuva existe, mas é pequena. Os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É um assunto que rende bastante, é muito importante.
Eu agradeço a participação da Marcionila, obrigada pelas suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora Lídia, obrigada também pela sua participação, volte sempre. Obrigada, eu estou sempre disposta a participar. Obrigada. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre como lidar com perdas. Você pode participar. Envie perguntas e comentários na página da TV Universitária no Facebook. Boa noite para você.